tenham passado um bom domingo, aproveitando aqui em Limeira esse tempinho mais frio, um pouquinho de chuva, que tenham descansado bastante, recompondo as forças, organizando as tarefas. Normalmente a gente já deixa tudo encaminhado para a semana que se inicia. Então, espero que vocês estejam bem, em paz, com muita saúde, agradecendo a companhia de vocês para o nosso estudo desta noite, em pleno domingo, e agradecendo a Deus por esta oportunidade, por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Então, para iniciarmos as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Vilmara. Boa noite, Vilmara. Boa noite, Maruísa. Tudo certinho? Graças a Deus e com vocês. Também aqui tudo bem, graças a Deus. Então, tá jóia. Então, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós, em todos os nossos lares. Com muita serenidade, vamos elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, e com o nosso mais sincero sentimento de gratidão, agradecer a Ele por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para essa noite de estudo e de aprendizado. Que os mentores espirituais estejam presentes, nos iluminando, nos abençoando e nos orientando, agora e sempre. Gratidão, Pai amado, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então hoje é o nosso 20º encontro este ano, já estamos quase completando 5 meses dos nossos estudos, e na semana passada eu enviei para vocês, em PDF, todos os slides da parábola do grão de mostarda, e mandei também um slide relacionado às ações, que são sempre montadas ou são sempre definidas depois que a gente faz todas as leituras complementares. Então, não deu para falar sobre isso na semana passada, mas esse slide foi junto com aqueles outros que eu enviei sobre essa parábola para vocês. Então, o que nós observamos é que nas 3 primeiras parábolas do reino, Jesus utilizou a semente como exemplo nas 3. A do semeador, o grão de mostarda, aliás, o joio, o trigo e o grão de mostarda. Então, as ações são semelhantes justamente por causa disso, porque tendo sido lançada a semente no solo, há um tempo para semear, há um tempo para crescer, há um tempo para florescer, frutificar e criar e gerar novas sementes. E mais especificamente no grão de mostarda, valorizando as boas ações, sobretudo aquelas mais pequeninas, como nós lemos aquela bonita lição no livro Os Mensageiros, que a Valdete leu, sobre a parábola do grão de mostarda, valorizando até mesmo as pequeninas ações que cabem no tempo de 1 minuto, e como nas anteriores, esperar o crescimento, que é o desenvolvimento daquela semente, no caso, as boas ações, sempre oportunidades de fazer o bem, progredindo sempre. No caso do grão de mostarda, também há um tempo já, tendo já a planta crescida, há um tempo de aninhar, que quando nós já estamos em condições de oferecer proteção, conforto, consolo, abrigo espiritual aos que estão em condições inferiores às nossas, inferiores espiritualmente falando, ou melhor, em condições de fragilidade, porque no caso as aves que se aninham no pé de mostarda, na árvore da mostarda, representando a fragilidade. Então, aqueles que se encontram em fragilidade espiritual, seja qualquer tipo de fragilidade que seja, que a gente já tenha condições de aninhar, de confortar, de acolher esses nossos irmãos
junto de nós. E também eu devia colocar ali junto do aninhar, eu poderia ter colocado oferecer a sombra, que também é a sensação de conforto, de consolo, de alívio, né? Nós podemos completar, se alguém depois quiser completar depois, junto do aninhar, nós podemos também colocar a ação de oferecer a sombra, que é num dos evangelhos onde está escrito isso. E o tempo de colher, sempre tem o tempo de colher, de acordo com as sementes que foram semeadas, representando aqui o próprio reino dos céus, dentro de nós, representando o contentamento da alma, plenitude espiritual, conforme vai aumentando o nosso conhecimento, a nossa compreensão do papel que nos cabe, da tarefa que nos cabe aqui na Terra. Então, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Celina, por favor, eu sei que você tem sempre tudo anotadinho de quando nós estudamos isso em 2013. Mais alguma coisa que você tenha anotado, que ficou faltando, que eu tenha esquecido? Por favor. Não, querida, que ficou faltando não, né? Só evidenciamos muito que todos nós temos uma semente divina, temos um potencial divino e que depende só da gente. Nós temos que desenvolver essa semente, esse potencial. Eu acho que tá tudo aí, querida. Maravilhoso. Então, tá bom, mas você sempre coloque, viu? Faça suas colocações, Celina, porque a gente já faz tanto tempo que a gente viu essas lições e os comentários às vezes são diferentes, uma ou outra coisa que a gente não tenha se lembrado de falar. Você, por favor, sempre pode, por favor, se expressar, tá bom? Sempre fale, porque assim a gente só vai angariando, ou seja, vamos acumulando pelo menos conhecimento, tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito dessas ações, do que tenha ficado? Muito bem, então depois se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Pois bem, gente, só recordando então que nós estamos falando das parábolas do reino ou as parábolas do lago, como também são conhecidas, citadas, são 7 parábolas, como elas estão relacionadas no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Então, nós vimos a do semeador, do joio e do grão de mostarda. Então, as 3 primeiras parábolas fazem referência à semente. E quando nós falamos sobre a parábola do semeador, nós destacamos também, assim, como é lindo esse exemplo, esses exemplos colocados por Jesus, ilustrados pela semente, como a Celina comentou, né? E que realmente é verdade. Nós somos centelha divina, ou seja, em cada um de nós há uma semente divina a ser desenvolvida, até chegar em toda a sua plenitude. E as 3 são semelhantes justamente por causa disso. E Jesus começou de uma maneira maravilhosa, pegando como exemplo ou como ilustração do reino dos céus, algo que começa muito escondido. Porque quando a semente está no solo, ela está lá escondidinha, ninguém está vendo. Só depois que ela começar a germinar é que ela passa a ser vista pelos outros. Então, a partir do momento em que a centelha divina, o Evangelho de Jesus, começa a germinar em nós, nós passaremos, mesmo que a gente não queira, a servir de referência para outros. Passaremos a ser analisados e observados externamente por outros, e isso é inevitável. Como é inevitável que a gente veja a plantinha, a semente, depois que ela realmente germinou e comece a crescer já para cima do solo. Então, não tem como esconder isso. E hoje nós vamos começar a falar de um outro bloquinho dentro desse grande bloco. Vamos tratar da parábola do fermento, depois tem a do tesouro, da pérola e da rede. E como nós já comentamos em outras ocasiões, todas essas 7 estão relacionadas a elementos que são guardados ou depositados dentro de algum lugar.
as 3 primeiras se referindo à semente, e o fermento que é colocado dentro do pão, ou na massa do pão. Então, Jesus ilustrou de uma forma, assim, realmente maravilhosa, até de uma certa forma, podemos dizer, poeticamente, e eu acredito que pela própria fonética do aramaico, como era a língua com que Jesus conversava com as pessoas na Galileia, ele falava rimando, como se ele estivesse falando, cantando, ou como se ele estivesse falando em forma de poesia, para que as pessoas pudessem memorizar com mais facilidade, já que não havia o registro em livros e a maioria não sabia ler, né? Então, assim, a fala de Jesus devia ser algo realmente muito encantador para quem teve a oportunidade sublime de ouvi-lo às margens do lago, cantando as suas parábolas do reino, tá bom? Então, vamos à parábola do fermento, e a parábola do fermento é uma ilustração, mais uma belíssima ilustração de Jesus, agora dentro da casa das pessoas, porque não tinha padaria, certo, gente? Quem quisesse comer pão deveria fazer o pão em casa. Então, tem também uma série de simbologias, e se existe uma coisa assim tão sublime quanto semear, é fazer pão. Eu acho assim, eu considero assim assim como semear tem como objetivo gerar alimento, fazer pão também é a mesma coisa, é alimentar, é gerar alimento. Então, são ações, são atividades sublimes para aqueles que têm a habilidade de fazer pão feito em casa. Que delícia, meu Deus! Então, vamos lá. A parábola do fermento, ela é muito curtinha. Ela é narrada somente no Evangelho de Mateus, um versículo apenas, e no de Lucas, só 2 versículos. Então, nós vamos aquele mesmo esquema que costumamos fazer. Primeiro, nós fazemos a leitura dos textos em Mateus e Lucas, e depois vamos seguir aquele nosso roteiro, procurando identificar os personagens, o lugar, o tempo, os elementos ou objetos, e por último, as ações. As ações sempre depois das leituras adicionais. Então, para fazer a leitura, como são somente 3 versículos no total, a Celina, eu vou sair aqui do PowerPoint e vou passar para projetar o texto dessas 2 passagens em Mateus e Lucas. Aqui, Celina, então em Mateus primeiro. Parábola do fermento. Mateus, capítulo 13, versículo 33. Disse-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher recolhe e o mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja fermentado. Isso. Agora é do de Lucas. De Lucas, capítulo 13, versículo 20 e 21. E disse outra vez: a que direi que o reino de Deus é semelhante? É semelhante ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, para que toda a massa ficasse fermentada. Isso. É só isso, a parábola. Nem parece uma historinha, né? Porque ele usou, como é o caso do grão de mostarda, do joio do trigo, do semeador. Aqui não, em uma frase, no caso de Mateus, em uma frase, ele narrou uma parábola. Então, parece até meio sem graça, mas nós temos aqui que ter, assim, sempre a nossa atenção dirigida para aquele nosso roteiro, porque quando a gente começa a procurar os elementos
ou quando a gente começa a procurar aquele nosso roteiro, a gente vai descobrindo que mesmo sendo curtinha, essa parábola tem muita coisa para mostrar para nós, tá bom? Então, eu volto lá no PowerPoint agora. Aqui, olha. Vamos para o nosso... Eu vou sair, gente, eu vou voltar no Skype, porque ele não está abrindo totalmente e às vezes acaba cortando um pouco do texto embaixo. Espera só um pouquinho. É que eu mudo de tela e quando eu volto, às vezes dá problema no PowerPoint. Então, deixa eu começar aqui de novo. Espera lá. Isso, agora sim. Então, vamos lá. A nossa primeira ação, aliás, a nossa primeira identificação é em relação a personagens. E outra coisa, só lembrando também, dentro dos nossos roteiros, inicialmente, então, a gente faz a leitura do texto, que a Celina fez para a gente, só Mateus e Lucas. Depois, a gente faz o levantamento, seguindo aquele roteiro, mas sem procurar, num primeiro momento, o significado espiritual daquilo que nós vamos encontrando. Realmente é só uma pesca mesmo, ficar pescando o que a parábola traz dentro dos seus elementos, do tempo, do lugar e coisas assim, como a gente tem feito. Então, no caso desta parábola do fermento, o personagem, ou seja, a única pessoa que aparece é a mulher. Será que só a mulher fazia pão? Será que cabia à mulher todas as tarefas caseiras e domésticas? Então, uma das tarefas que cabia à mulher era fazer o pão. Então, fica também aí uma perguntinha para a gente pensar melhor. Agora, por que Jesus utilizou a figura da mulher? Isso nós vamos ver o significado espiritual depois, tá bom? Em relação ao lugar, nós já citamos outras vezes, sempre tem dois tipos de lugares. O lugar onde Jesus estava, quando ele contou a parábola, e o lugar a que a própria parábola se refere. Então, o lugar onde Jesus estava era em Cafarnaum, na Galileia, cidade onde vivia Simão Pedro, e para onde Jesus depois se deslocou e passou a viver junto na casa de Simão. E há o lugar onde a parábola acontece. Ora, o pão era feito em casa. Ele era amassado em casa, a massa era preparada em casa, na casa daquela família ou daquela pessoa, né? Pelo menos por enquanto parece isso. Alguém quer fazer algum comentário a respeito, que acha que tenha mais alguma outra coisa? Por enquanto. Então vamos. Ora, o tempo, a mesma coisa. Tem o tempo em que a parábola foi contada e tem o tempo a que a própria parábola se refere. Então, em relação ao tempo em que a parábola se refere, nós temos aqui um tempo de fazer o pão, ou melhor, de preparar o pão, de preparar a massa do pão, né? Eu escrevi fazer o pão, mas na verdade é de preparar a massa do pão. Mas deixa eu terminar, depois eu falo. Tem o tempo ou um momento de colocar o fermento. E tem o tempo do pão crescer, desenvolver, para depois ele ser levado ao forno. E isso eu não coloquei aqui, já estou me lembrando agora, vou consertar depois. E o tempo de prover, no caso, alimentando a família com o pão já assado, quentinho, delicioso. Então, vejam só, gente, ao invés de fazer eu vou corrigir depois, tá? Ao invés de escrever tempo de fazer o pão, seria o tempo de preparar, o correto seria preparar a massa do pão. Mas antes de começar a preparar ou de amassar o pão, o que é que já tinha que estar pronto?
que a gente providencia primeiro, a massa ou o fermento? E também o fermento. O fermento ia comprar na padaria? Não. Então, o que é que tinha que estar pronto primeiro, antes da massa começar a ser, do pão começar a ser amassado? O fermento. Então, eu tenho que trocar a ordem aí da sequência desse tempo aí. Então, que o fermento tinha que estar pronto primeiro, né? E para as donas de casa mais habilidosas, como diz Emmanuel, para aquelas que já são possuidoras de virtudes domésticas, que não é absolutamente o meu caso, que eu sou totalmente desvirtuosa nesse sentido. O fermento, quando ele é feito em casa, ele fica sempre, tem que estar sempre mexendo nele, não é assim? Por favor, donas de casa que conhecem como é que a gente faz o fermento em casa, porque não tinha padaria nem supermercado para ir comprar o fermento para fazer o pão, certo, gente? O fermento tinha que ser preparado primeiro. Alguém pode contar para a gente como é que isso acontece? Isso leva mais ou menos Ah, 5 dias para preparar o para fermento. preparar o fermento, para ele Isso. ficar de 5 a 7 dias para você ter um fermento bem crescido. Uhum. Porque E quando você usa o fermento, você usa tudo ou tem que deixar um pouquinho para preparar para uma próxima vez, Margareth? deixa um pouquinho para preparar o próximo. Para preparar o próximo, certo? É Então, para o começar correto, a fermentação do próximo. isso. Então, o correto era o primeiro era preparar o fermento, certo? Então, eu tenho que trocar a ordem aí desses momentos. Depois, amassar, né? Ou preparar a massa do pão, ou amassar o pão, para depois colocar o fermento, não é? Porque o reino dos céus aí está simbolizado pelo fermento. Então, ele existe primeiro. E o pão representando, bom, aí depois eu conto, tá bom? O que que o pão representa, tá? Então, o fermento, tanto espiritualmente quanto materialmente falando, o fermento tem que ser colocado primeiro. Então, se alguém estiver fazendo as anotações, na hora de fazer anotações, pode colocar em primeiro lugar tempo de preparar o fermento. Depois, o tempo de preparar a massa do pão. Depois, o tempo de colocar o fermento na massa. Eu vou corrigir isso para a próxima semana, tá bom? Porque na hora que a gente está preparando os slides, nem sempre me vêm as coisas à mente e elas acabam aparecendo justamente na hora em que nós estamos fazendo os estudos, tá bom? E depois tem o tempo de levar o pão, aí tem que esperar a massa crescer, para depois levar a massa ao forno e depois se alimentar. Então, tá faltando mais coisas aí nesse quando, tá bom, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Aquelas que são experts fazedoras de pão caseiro, por favor, se manifestem. Porque se existe uma coisa que eu não sei fazer e não tenho habilidade alguma, é fazer pão caseiro. Gostaria de aprender nessa vida ainda a fazer pão feito em casa, porque as poucas vezes que eu tentei, foi um fracasso total, tá bom? Então, estou aceitando aulas particulares para aprender a Estou à fazer pão. disposição, a hora que quiser, estou à disposição. Para Ah, me tá bom, ajudar. Margarida. Então, nós vamos marcar, então, aí, depois que todo mundo tiver, assim, crescido e vacinado, aí a gente marca de aprender a fazer pão, tá bom? Então, podemos continuar? Então, não copiem ou não anotem exatamente como eu estou colocando aqui, porque eu vou fazer essas correções depois, tá bom, gente? Então, agora vem os elementos ou objetos, porque esses são sempre os mais numerosos nas parábolas. Então, nós temos a farinha para poder fazer o pão, o fermento, o pão propriamente dito, o pão pronto, as três medidas. E dessas três medidas, o destaque para o número 3.
que aparece, como quando a gente começou a estudar as parábolas, não sei se a Celina lembra disso, ou chegou a notar alguma coisa disso. Celina, por favor, recorra ao seu super caderno organizado, que nós comentamos e nós encontramos muitas e muitas vezes sempre 3 elementos nas parábolas, mesmo que ela não estivesse assim, que o número não aparecesse explicitamente, mas sempre tem a quantidade de 3 grandes elementos envolvendo a parábola. Por exemplo, na parábola do semeador, é o semeador, a semente e o solo. Sempre, e parece que isso é um padrão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Depois a parábola do joio e do trigo. A mesma coisa, tem o filho do homem, a boa semente, e tem a semente ruim, que seria o joio. No grão de mostarda, a mesma coisa. Nós temos a pequena semente, o homem que semeia a pequena semente do grão de mostarda, que lança no solo, e ela cresce e abriga outros seres. Então, sempre de 3 em 3. E aqui, no caso, nós temos dessa parábola do fermento, a farinha, o pão e o fermento. E, no caso, 3 medidas de farinha. Nós não precisamos descobrir o significado espiritual agora, mas já podemos começar a matutar a respeito disso, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma colocação a respeito desses elementos, que eu tenha esquecido alguma coisa? Em relação a isso? Não? Bom, gente, as ações eu deixei em branco, porque nós ainda vamos completar isso depois, só depois das leituras. E em relação às leituras, nós não temos nada de Emmanuel, nem de Amélia Rodrigues, falando a respeito desta parábola. Nós temos apenas o texto de Karl Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, e também no texto do Rodolfo Caligares, que o livro se chama Parábolas Evangélicas. Somente esses 2 textos em relação a essa lição de hoje. Então, eu vou deixar para vocês a seguinte colocação, a seguinte possibilidade. Fazemos já essas leituras hoje, e depois a gente procura o significado espiritual de cada elemento, de cada tempo, do lugar. O que vocês acham mais interessante fazer? Porque os textos também não são extensos e talvez ajudassem a gente a conseguir enxergar um pouco mais de significado espiritual por trás, sobretudo dentro desse roteiro que a gente procura mostrar para vocês. Eu não coloquei isso no roteiro que eu mandei hoje pelo WhatsApp, porque eu ainda realmente estava na dúvida o que vocês iriam preferir fazer. Primeiro ler os textos e depois buscar o significado espiritual. Porque assim a gente pensa um pouquinho antes de já ir correndo buscar um significado espiritual para cada coisa que aparece na lição. Porque se a gente faz isso com muita pressa, a gente acaba deixando passar alguns detalhes. Então, o que vocês sugerem? Com certeza, Manu. Vamos ler primeiro os textos para ampliar um pouquinho, né, a nossa mente, para clarear um pouquinho, para depois a gente ver com mais detalhes. Vamos ler primeiro, na minha opinião. Certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar o que eu estou fazendo agora, para abrir o texto do Carbar e do Caligares, que eu também acabei esquecendo de fazer isso. Então, eu vou voltar no Skype primeiro, e vou rapidamente abrir o texto do Caligares, que é rapidinho, gente, assim a gente já faz a leitura. Só um minuto.
Já deixo pronto aqui. Eu me lembrei também de uma coisa que eu preciso comentar daqui a pouquinho com vocês, que agora que eu vi aqui no Caligari, no Carbar, que eu me lembrei. Mas deixa eu primeiro abrir os livros, que é rapidinho. É rápido, rápido, rápido. Aliás, o do Caligares, que ele misturou o grão de mostarda e o fermento juntos, e eu me lembro que foi a Margarete que ainda leu lá no... Peraí que eu já estou quase terminando de abrir, só um momento. Pronto. Posso falar uma coisinha aqui, que eu fui confirmar o tempo do fermento? Diga, Margarete. Olha o que apareceu aqui, que pode até dar uma melhoradinha aí. Fazer o fermento natural em casa pode ser mais simples do que parece. Requer poucos ingredientes, mas principalmente tempo e paciência de quem quiser se aventurar. Isso, eu procurei ali, ó, como é que faz fermento, né? Fermento que chamam de levain, né? É francês, mas olhe lá, requer poucos ingredientes, mas tempo e paciência. Eu acho que isso é interessante aí para o que a gente vai ler. Sim, e foi até bom você ter colocado isso, Margarete, porque eu tenho aqui aquele dicionário bíblico, que infelizmente ele não é por ordem, a mesma coisa que os textos estão por imagem, ele não é assim, você não consegue colocar palavra para procurar. Deixa eu ver também se ele fala alguma coisa aqui a respeito de fermento. Pera lá, já estou aqui no... Não. Achei. Aqui, olha. Espera um pouquinho. Vamos ver se o jeito de fazer fermento 2000 anos atrás é igual ao jeito de fazer fermento hoje. Olha, Espera lá que eu já... Oi? Essa receita aqui que eu estou achando vai de 7 a 10 dias. Para preparar. Para preparar o fermento. Com paciência. Certo. Então, olha, gente, eu achei aqui, olha, eu achei, peraí que eu já vou voltar lá já vou voltar para compartilhar com vocês. Espera lá, rapidinho. Aqui, ó, é o dicionário do John Davis. São estudiosos das escrituras. Tá bom aí para enxergar? O que é que aumente mais um pouquinho aqui? Olha, fermento. Tá dando para enxergar bem? Ou tá muito pequenininha a letra? Para mim tá bom, mas eu estou no computador. É melhor alguém do celular, tá, né? Deixa eu ver aqui. Aumentar mais um pouquinho. Peraí. Vou pôr 230 aqui, ó. Então, olha, o fermento. É curtinho, então eu vou ler, olha. Substância que se empregava para produzir a fermentação da massa e fazê-la crescer. Isso já está relacionado lá em Êxodo 12, 15, 19, 13, 7. Depois eu dou uma pesquisada para ver o que fala lá no Êxodo. Nos tempos das Escrituras, o fermento fazia-se com um pouco de massa velha e fermentada. É como é feito hoje, não é, Margarete? As donas de casa, por favor. É só água e trigo. Oi? É só água e trigo. Água e trigo, exatamente. Olha lá, o pão fermentado por este processo, aqui embaixo, agora eu vou lá para cima, ó, que esse dicionário é em duas colunas, ó. Por este processo, tinha sabor desagradável e mau cheiro. Para evitar estes defeitos, empregam a levedura. Toda oferta que se fazia ao Senhor não devia levar fermento, como está registrado no livro do Levítico, capítulo 2, versículo 11. Quando a oferta era consumida pelo ofertante,
poderia levar fermento. O motivo principal da proibição baseia-se em que o fermento é uma decomposição incipiente e servia de símbolo para representar a corrupção moral. Ah, foi bom ter aparecido isso. Que era justamente o que eu queria comentar com vocês, gente. Em outro momento, Jesus se refere ao fermento dos fariseus, que é justamente a questão da corrupção, das intrigas, das tramóias, das falsas aparências, da hipocrisia que caracterizava a classe farisaica. Então, ao narrar a parábola do fermento e comparar o reino dos céus como o fermento que é colocado na massa, Jesus dá uma nova ressignificação ao fermento, porque muitos objetos, muitos símbolos eram usados no Antigo Testamento e também em algumas passagens do Novo Testamento com um sentido negativo. É o caso, por exemplo, da serpente, no momento em que Jesus usa a serpente para falar que a gente fosse mansa como as pombas e prudente como as serpentes, alguma coisa assim. Então, ele dá um novo significado ao fermento, porque ele tem um cheiro bastante característico, e por isso ele é comparado com o cheiro de coisa estragada, a questão da corrupção moral, que era avassaladora também naquela época. Então, foi bacana a gente ter encontrado isso daqui. Então, é interessante a gente ter essa nova significação que Jesus dá ao fermento. Olha lá, também para simbolizar as doutrinas falsas, como o próprio Jesus, em outro momento, falou sobre o fermento dos fariseus. Claro que ele não estava falando do fermento que os fariseus usam para fazer o pão, mas sim das doutrinas falsas, da hipocrisia, da corrupção moral. Gente, moralmente, o ser humano está quase que no mesmo patamar daquela época, tendo crescido pouco. E também era utilizado para representar a perversidade do coração. E como o fermento faz crescer, a corrupção moral também cresce, as doutrinas falsas, a perversidade, porque elas vão se infiltrando entre as criaturas. Então, olha, as influências boas ou más comparam-se aos efeitos do fermento. Aí ele cita a parábola lá, olha. O reino dos céus é comparado ao fermento que certa mulher esconde em 3 medidas de farinha, até que toda fique levedada. Ou seja, o pão tem que crescer, o pão cresce pelo fermento. Então, Jesus dá um novo significado. Jesus não estava usando o fermento para se referir a doutrinas falsas, a perversidade do coração, nada disso. Mas ele está falando, comparando o fermento ao reino dos céus. A lei cerimonial proibia o uso de pão levedado e tê-lo em suas casas durante a festa da Páscoa, porque quando eles saíram do Egito, não ia dar tempo. Não, uma dona de casa levanta a mão e fala assim, Moisés, eu só posso sair daqui uma semana quando o meu fermento estiver pronto. Ninguém fez isso. A hora da saída foi a hora da saída, e foi com o que tinha em mãos. Por isso que na celebração da Páscoa judaica, come-se o pão sem o fermento. A ausência do fermento simbolizava a santidade de vida que se requer no serviço de Deus. Como o fermento era utilizado entre os judeus para simbolizar corrupção moral, doutrinas falsas, perversidade do coração, os pães oferecidos, colocados no templo, não eram fermentados.
relembrava a pressa com que abandonaram a terra do Egito, a farinha que trouxeram amassada sem tempo para meter o fermento e a insipidez do pão. Eu não me lembro de ter comido pão sem fermento, mas não deve ser algo assim muito saboroso, certo, gente? Então, tem toda essa questão aí envolvendo o fermento. Alguém quer fazer alguma colocação a respeito? Foi até bom ter surgido isso. Então, podemos continuar? Então, Margarete, já que você se manifestou aí para falar do tempo para fazer o fermento natural, né, que não o fermento químico, né, eu vou passar para você a leitura, então, do texto do Karl Schutel. Aqui, olha. Certo. Parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar toda ela levedada. Mateus 13:33 e Lucas 13:20 e 21. Não há quem ignore o processo da panificação. Lança-se um tanto de fermento na massa de farinha, mistura-se e espera-se que fique toda levedada, para o que muito concorre o calor. Aparentemente, quem vê a massa não diz que tem fermento. Entretanto, depois de algumas horas, a própria massa levedada acusa a presença do mesmo. Assim é o reino dos céus. O homem não se pode transformar de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para outro, como o levedo não transforma a farinha na mesma hora em que nela é posto. Aos poucos, à medida que ouve a voz dos profetas, a palavra dos emissários do alto, a inteligência do homem se vai esclarecendo e o seu espírito se transforma. Ele assimila o reino dos céus, que a prima facie lhe pareceu um enigma, mas depois se lhe apresentou positivo, racional, lógico. Quem diria que uma só medida de fermento em 3 medidas de farinha leveda a mesma? É preciso, porém, lembrar que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem para a transformação de espíritos, é indispensável. E este calor pode traduzir-se na atividade que empregamos para progresso que somos chamados a conquistar. Isso. Encerrou. É só até aí, Margarete. Olha que bonitinho. Bonitinho, né? Mas é muito interessante que, enquanto a gente estava conversando eu estava pensando ali no Êxodo, que não é o nosso foco, mas é assim, a questão do fermento, a falta do fermento, indica assim a saída repentina e tudo é assim a nossa predisposição a buscar as coisas boas, né? Porque os judeus saíram dali em busca da terra prometida, né? Então, a boa vontade, eu não vou ficar esperando fermentar, crescer ali, aquela coisa aqui, porque demora. Precisa de calor, o dia mais úmido interfere, o dia mais o sol mais quente, ele crescer muito rápido demais, também não faz bem. Então, aí, voltando aqui para a parábolazinha, para a nossa parábola, né? A gente já teve a predisposição para ir atrás das palavras, né? Das coisas de Deus. Então, essa nossa temporada sem fermento já passou. Já passou. Então, agora nós estamos aqui com esse fermento que precisa
de tempo, de condições adequadas, porque tanto o calor de menos, ele embota, ele sola, né? A gente chama o bolo não solou, porque o fogo, né, colocou muito fermento, o bolo, não vamos deixar o pão, vamos para o bolo que é mais perto da gente, né? O bolo derrama e sola, né? Ele perde todo ele decompõe a massa, ele destrói a massa, né? E assim como o fermento, com o calor demais no verão, você vai fazer pão no verão, você tem que ficar muito atento mesmo para a massa não crescer demais e depois o pão fica pequeno. Porque você tira o ar, a massa cresce, você tira o ar, que ele fala aqui, a gente percebe o fermento, né? Quando você vai, a massa cresceu, inchou, você vai amassar, vai formar o pão, a gente tira aquele ar e vem aquele cheiro da levedura, o cheiro de que tem um fermento ali. Que tem alguma coisa ali. E se crescer demais, isso estraga. Então, que coisa, não? Tudo tem, assim, a medida certa e o tempo certo. E o tempo certo. O calorzinho ideal, porque menos calor também, ele demora mais para crescer e todo o processo fica prejudicado também. Sim. Mas olha, muito, muito, muito interessante isso, a gente pensar, né, fazer essa comparação. Sim. Jesus. Olha, acho que depois de ter escutado aquilo de Jesus, nenhuma dona de casa faria pão de novo sem se lembrar da parábola, gente. Assim como nenhum agricultor, até mesmo a mulher que tivesse uma hortinha no fundo do quintal, não ia de novo para a horta sem se lembrar da semente, das palavras de Jesus. Vejam como, assim, delicadamente, sutilmente, o mestre ia modificando o mundo íntimo daquelas pessoas, a maneira de pensar daquelas pessoas. E achei muito interessante também do que Karl Barth diz, que nós não podemos nos transformar de um momento para o outro, ou seja, de homens primitivos, simples e ignorantes, como a Margarete disse, parecendo o verdadeiro pão sem fermento, ou seja, criaturas humanas sem sal, sem açúcar, sem gosto de nada, um verdadeiro solado espiritual, duro de coração endurecido, nós não podemos de uma hora para outra nos transformarmos em seres sábios, como está lá no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Não é um processo repentino. Vai demorar para crescer. Achei muito bonito isso. Então, a mesma coisa para quem está acostumado e já tem a prática aí de saber o momento certo de montar o pãozinho e colocar ele lá no forno, para não crescer demais e nem crescer de menos. E outra coisa também que eu ouvi, não sei de qual palestrante, mas de que a partir do momento em que o homem primitivo começou a pensar continuadamente, ou seja, o pensamento transformou-se em algo contínuo, e isso só acontece quando o ser espiritual começa a reencarnar como ser humano. O nosso pensamento nunca ficou sem a assistência espiritual de Jesus. Claro que de acordo com o momento, com o grau evolutivo daqueles seres. A infância espiritual, a juventude espiritual, a madureza espiritual. Então, a época da infância espiritual para o ser humano, para nós aqui envolvidos com o planeta Terra, esse momento já passou. Nós já deixamos de ser pão sem fermento. Porque olha o que Karl diz, à medida que o Espírito ouve a voz dos profetas, isso lá nos tempos depois de Moisés, a palavra dos emissários do alto, aí, né, com Jesus e depois de Jesus,
hoje com os benfeitores espirituais, a inteligência do homem, ou melhor, do ser humano, vai se esclarecendo e lentamente o seu espírito vai se transformando. Que essas palavras, são esses saberes que num primeiro momento, né, a prima facie, ou seja, no primeiro momento, no primeiro olhar, parecia um enigma, mas agora, em que já não somos mais seres primitivos e nem infantis espiritualmente, ainda somos em alguns momentos, mas nem tanto quanto éramos há milhares de anos atrás, nós estamos conseguindo raciocinar, estamos aprendendo a usar o bom senso, a lógica, isso graças à misericórdia divina, que segundo o palestrante falou para a gente, desde que o homem começou a pensar, o seu pensamento nunca deixou de ser alimentado pelo pensamento divino, por meio de Jesus. Nunca ficamos sem esse amparo espiritual, tá bom? Mais alguma coisa, Margarete, a respeito dessa lição? Mais alguém? Eu sei que entre os que estão participando hoje, tem exímias donas de casa que sabem fazer pão caseiro. Então, por favor, comentem também aquilo que vier no pensamento de vocês, tá bom? Relacionado à lição. Mais Eu alguma? achei aqui interessantíssimo, olha, este calor pode traduzir-se na atividade que empregamos para o progresso Sim. que somos chamados a conquistar. Então, né? Então, né? O pãozinho para ficar delicioso tem que ir pro calorzinho, né? Tem Não que ir pro pode calor. desligar o forno, não pode, né? Você vai fazer um bolo, se você desliga o forno antes, não assa, né? Exato. Não termina, não finaliza, né? Esse calor são as atribulações da vida, certo? Que vão ajudando a gente a, a nos transformarmos espiritualmente. Muito bem. Lá no livro do Caligares, cadê o Caligares? Está aqui, olha. Ele trabalhou no mesmo capítulo o de mostarda, a parábola do grão de mostarda e a do fermento. A Margarete leu a do grão de mostarda e depois ele começa a falar sobre o fermento. E como essa história de levedar, de fermento, é pura química, né, Albertinho? Que tal você ler aqui para a gente? E dar mais algumas dicas para nós com o seu conhecimento como químico que você é. Pois não. Pode começar a partir daqui, olha. O fermento. O fermento. Uhum. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Estejamos todos com Deus. Amém. O fermento a que se referiu o mestre na segunda das parábolas em análise colocado, igualmente, em pequena porção na massa de farinha, faz que, depois de algum tempo, toda ela fique levedada, determinando-lhe o crescimento, sem que o pão se tornaria pesado, indigesto e, portanto, impróprio para o consumo, pelas fermentações e perigosos males que produziria no organismo. O entendimento espiritual, semelhantemente, produz profunda e substancial modificação sobre todos os elementos da alma humana, transformando-os em preciosos fatores da evolução. Fala compreender que uma estreita solidariedade nos liga uns aos outros, que é ilusório querer se avançar sozinho
pois o que não beneficia a todos, não beneficia realmente a ninguém. Sem ele, porém, enseguecida pelos egoísmos pessoais, de classes e de raças, a humanidade, desvirtuando o uso dos conhecimentos que possui, poderá resvalar para o abismo e para o caos, na mais terrível hecatombe de todos os tempos. Ainda que eu penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, se não tiver caridade, nada sou, disse Paulo. Busquemos, pois, a sabedoria, porquanto toda ciência é útil, mas busquemos, em primeiro lugar, aquilo que nos possibilite ajudar e servir ao próximo. Assim fazendo, estaremos edificando desde já o reino dos céus em nossas almas. Pode comentar. Assim, né, o fermento, né, ou a levedura, ele é um agente, né, na química a gente costuma dizer que é um catalisador, né, ou seja, que faz uma transformação, certo? No caso aí, né, a levedura faz com que a transformação seja aquela massa que faz o pão crescer. Trazendo isso para nosso mundo espiritual, esse é um agente que nós temos que utilizar para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, e isso vai acontecer justamente quando nós conseguirmos olharmos no espelho e nos enxergarmos diretamente como agentes que estamos aqui para fazer a caridade e justamente ajudar aqueles irmãos, né? Claro que não somos perfeitos, todos temos nossos problemas e dificuldades, mas nós temos que deixar isso em segundo plano, sempre em favor de todos aqueles que estão precisando, para justamente termos o quê? O crescimento de todos, né? Que é justamente a função aí do fermento, né? Quando ele é utilizado para o quê? O crescimento da massa, né? Ou seja, até essa analogia fica interessante, né? A gente utilizar, né, essa nossa caridade para o crescimento de todos, o crescimento da massa, né? Então, é muito importante isso, né? Nós podermos olharmos no espelho e sentirmos qual é o nosso tamanho, qual é o nosso fermento para o engrandecimento dessa massa. Obrigado. Nós que agradecemos. Só comentar que faltores, essa é uma palavrinha diferente aqui, significa defensores, tá bom? Muito bem, gente, nós já estamos aqui em cima da nossa hora, então nós vamos deixar para buscar o significado espiritual dos elementos, dos lugares, das ações, para a próxima semana. Assim a gente também vai pensando um pouquinho mais a respeito. E só comentando que a respeito de pão sem fermento, a minha irmã falou que o pão sírio é um exemplo de pão sem fermento, mas não deixa de ser gostoso, não deixa de ser saboroso, tá bom? Então, já aproveitando, Albertinho, que já estava escalado para você, fazer a prece de encerramento para nós, por favor? Sim. Queridos irmãos, elevemos nosso pensamento para as
altas esferas espirituais e, com o nosso coração cheio de amor, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos nesse estudo, agradecer essas palavras abençoadas que chegaram hoje à nossa mente, esse conhecimento maravilhoso, e que possamos usar esse conhecimento não só para o nosso engrandecimento, mas principalmente para que a gente possamos sempre ajudar o nosso irmão que está ali do nosso lado, para que ele possa também ter essa luz abençoada que o nosso querido Pai manda para nós. Querido arquiteto do universo, abençoe a semana de todos nós. Que assim seja, graças a Deus.